Pessoal, então bom dia. De novo. O Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, galera, é sobre a prova de ontem, né? Tiveram várias pessoas, eu acho assim que pode ser que gere um questionamento grande, né? Que eu acabei tirando pontos ali, e aí eu vou explicar por quê. Quando, é, a primeira coisa que eu pedia no exercício era eram os diagramas de esforços, né? De momento fletor e torsor. E aí, pessoal, igual eu tinha até comentado com vocês, né? Que se por acaso eu não pedisse isso no exercício, aí mesmo assim eu recomendava que vocês fizessem os diagramas, né? Para poder identificar qual que é a seção mais crítica, né? Para poder verificar. Assim, é para identificar a seção mais crítica, tá? Só que, só que assim, não era obrigatório fazer se eu não pedisse. E no caso, quando eu pedi, assim, aí é obviamente obrigatório fazer. E aí, galera, teve muita gente que colocou direto o diagrama para mim, né? E, bom, o exercício está incompleto se você colocar direto o diagrama, tá? Eu sei que não é uma coisa muito complexa, vocês já fizeram muitos aí, e dá para vocês imaginarem aí, enxergarem como é que é o diagrama sem precisar ficar fazendo conta, tá, galera? Porém, pessoal, ainda mais que a gente está trabalhando aqui com uma forma remota, né, que vocês estão aí sozinhos fazendo os exercícios, o ideal é que vocês deixem tudo explícito que vocês fizeram, né? Na hora de. Por mais que você escreva só a fórmula e indique, entendeu? Para eu poder saber de onde, que você sabe de onde que você está tirando aquelas informações, pessoal. Então, para mim, o ideal é que vocês deixem todos os cálculos, porque, é igual eu falei, não estou acusando ninguém de nada, mas eu tenho que saber que você sabe, que você sabe fazer aquilo ali, entendeu? E considerando o formato das avaliações que a gente está praticando, é muito fácil de alguém fazer o diagrama e você copiar só o diagrama dele, entendeu? Então, assim, eu sei que, é igual eu falei, eu sei que não é uma coisa muito difícil de enxergar o diagrama, tá? Mas eu tenho que saber que você fez, pelo menos assim. Eu tenho fazendo os cálculos, indicando tudo que vocês fizeram lá. Então, se você colocou só o diagrama e não mostrou como que você obteve os valores, eu ainda considerei metade dessa parte aí. Só, assim, para vocês saberem, o critério de correção foram 2 pontos para o diagrama, tá? Um ponto, 2 pontos para poder calcular as tensões no ponto e achar as tensões normais principais. Na verdade, como é um estado plano, você podia só achar sigma máximo e sigma mínimo, né? E mais 1 ponto para você calcular a tensão equivalente e comparar ali com a admissível, né? E achar a dimensão lá da barra. Galera, então é isso. O ideal é que vocês tenham feito aí exatamente todos os cálculos, né? E às vezes, igual eu falei, tem outros aspectos da prova também, galera, que às vezes o pessoal vai lá e já tem uma noção boa ali, né? Só de bater o olho ele já sabe e coloca algum resultado, não só no diagrama, mas às vezes no cálculo das tensões normais principais, né? Não explicita todo o procedimento. Então, o cara vai lá e só calcula o OC e o raio rapidinho ali na calculadora e a partir das tensões que ele achou, ele já coloca tensão máxima e tensão mínima para mim. Galera, isso aí também, por mais que não seja que possa ser trivial para algumas pessoas, eu gostaria que vocês deixassem tudo explicitado, tá? Tem que estar, galera. Senão, senão seria só eu poderia fazer uma questão de múltipla escolha e vocês dizem que vocês marcassem só a resposta. Não é isso que eu quero, né? Eu quero saber que vocês
sabe fazer todo o procedimento. Eu não quero saber se vocês só conseguem chegar na resposta final, né? Outra coisa também, pessoal, é que eu acho assim que vocês têm que ter um pouco de critério na hora de me enviar o arquivo, né? Porque tem alguns que estão chegando ilegíveis, galera. Assim, um ou outro eu consigo forçar ali um pouco para ler, né? Mas teve um específico ali que saiu tão claro que ficou parecendo quase que uma folha em branco aqui na minha tela, né? Com alguns riscos. Então, pessoal, eu não vou corrigir, porque se eu não enxergar, não tem como eu corrigir, né? É óbvio isso, né? Não tem como eu adivinhar o que você fez. E alguns também que a resolução ali da imagem fica muito ruim, né? E que aí fica muito embaçado e difícil de ler. Galera, você escaneia o negócio, é igual eu falei, se você me mandar as imagens antes, você tá com. Você tá garantido aí que você fez já dentro do prazo, né? E aí depois, leva o tempo que você precisar aí para poder escanear. Escaneia o arquivo, depois tenta ler, né? Joga no seu computador aí, ou no celular mesmo, dá um zoom, vê se tá legível, né? E depois envia. Porque senão, cara, não tem jeito. É como se você estivesse me entregando uma folha em branco, entendeu? Se eu não conseguir ler, não tem jeito, galera. Então, tem um pouco de critério aí antes de enviar, né? Entra lá, verifica se você consegue ler primeiro, porque se você não consegue ler, eu com certeza não vou conseguir também, tá? E depois envia, tá? Eu acho que eu vou até colocar isso lá como uma mensagem, porque eu tenho a impressão, assim, não tá todo mundo aqui na reunião, e eu tenho a impressão de que quem tá aqui mostrando para mim também, às vezes tem uns que não estão assistindo. E aí, bom, eu vou colocar essa mensagem também, tá? Porque tá complicado, cara, de ler alguns arquivos ali. Tem uns que eu forço, mas teve um dessa vez aí que eu não consegui, eu não corrigi não. Tava impossível de ler, cara. E outra coisa também é que nas atividades, pessoal, nas atividades assíncronas que eu coloco toda semana aí para vocês, eu além de lançar a nota, eu coloco alguns comentários em alguns, tá? Então, pessoal, passa a verificar. Eu tô achando que vocês não estão olhando, né? Esses comentários que eu coloco. Então, eu queria assim que na hora que eu devolvesse aí as atividades assíncronas, que vocês dessem uma olhada lá se por acaso eu coloquei algum comentário ou não, tá? Às vezes é relacionado a isso, né? Ao arquivo estar legível ou não. Às vezes é relacionado à sua resolução, né? Porque às vezes, é igual eu falei, se você mostrou que você fez o exercício completinho, né? Eu dou a nota, mas só que às vezes ele está errado, tá? E aí eu chamo a atenção disso só nos comentários, não na nota, tá? Dá uma olhada, galera, nos comentários que eu coloco lá, beleza? Senão não vai funcionar. Você vai achar que você acertou às vezes, né? Não sei se depois a galera confere com gabarito ou não, e tá errado, beleza? Galera, então assim, eu acho que, igual eu comento sempre aqui, é novidade para todo mundo esse estilo de aula, né? Então a minha tentativa aqui é ir alinhando com vocês aí, de forma que melhore ainda mais o aprendizado aí de vocês, né? Ou só melhor, né? Ainda mais às vezes não tá bom, mas não sei. E, e também que vocês facilitem um pouco minha vida, porque, cara, tá pesadaço. Eu não sei se vocês têm noção. Mas tá pesadaço para os professores, assim. Pelo menos assim, né, que tá seguindo esse mesmo modelo que eu, que tá mandando muita atividade. Muita atividade nossa, mas mandando atividade toda semana, tá pesadaço para poder tocar, cara. Então, ainda bem que vai ter uma pausa aí, né? Acho que semana que vem a gente tem aula. Se eu não me engano, na outra, a gente vai ter uma pausa de 2 semanas. Beleza, pessoal? Vou começar aqui com a aula mesmo, né? Mas eu acho que esses comentários aí tomam um pouquinho de tempo, mas eles são válidos. Já tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Galera,
ter que tirar o outro monitor daqui, peraí. Quando eu trabalho com os dois monitores, a minha letra fica achatada. Beleza. Pessoal, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou tirar o meu mouse do USB e ver se às vezes agora... Na hora que eu mexo o mouse agora, vocês estão enxergando? Sim, Vocês estão enxergando ele mexer? sim, sim. Ah, beleza, então. Problema resolvido, hein? Mas é porque você só enxergava quando o mouse mexia, né? Aí eu pensei, ó, vou tirar o mouse, né? Galera, mesmo assim eu ainda vou usar esse laser aqui de vez em quando. Hoje a gente vai começar com um assunto novo, que é torção em perfis de parede fina. Eu tava até comentando com minha esposa, eu não entendo muito bem por que os assuntos são separados dessa forma, né? Tipo, semestre passado a gente começa a aprender torção, aí a gente vê torção de parede de seção circular, de seção retangular, né? E aí a gente para. E aí depois a gente vai para a torção, a flexão, aprende todos os tipos de flexão ali, menos essa assimétrica que a gente vê hoje, para. Depois em resistência dos materiais volta. Eu não sei, cara. Eu fico pensando se a gente tirasse deflexão de Maxwell, a gente podia colocar esse assunto que a gente vai trabalhar hoje aí em Maxwell e a flexão assimétrica também em Maxwell, né? E aí depois a gente via deflexão, porque a gente via tudo de torção, tudo de flexão. Mas é assim, né? Talvez seja falta de experiência minha, né? O professor que montou essa metodologia, ele tem muito mais experiência que eu, com certeza. Galera, mas olha só, tirando esse meu comentário aí, né? O que acontece, galera? O que são os perfis de parede fina? Deixa eu só usar esse slide aqui, né? Eu coloquei numa ordem meio ruim. Eu tirei essas figuras todas da apostila, tá, galera? Ela é o principal elemento aí que eu estou utilizando para poder preparar as aulas, tá? A apostila que eu coloquei lá. Além de usar também o livro do Hibbeler, né? Se por acaso alguém tiver curiosidade, eu vou mostrar ele aqui agora. Eu tô sem mouse. O livro do Hibbeler que eu estou usando é esse aqui, tá? Vocês enxergam aí espelhado? Porque para mim tá espelhada a imagem. Não, aqui fica certo. É a sétima edição de Recências Materiais do Hibbeler. Mas, assim, eu aquele dia eu até mandei um extrato aí do livro, né? Mas, se por acaso vocês tiverem como ter acesso a ele. E aí, galera, essas imagens aqui eu preferi tirar tudo lá, né? Porque vocês têm mais facilidade para seguir. Mas olha só, os perfis de parede fina, eles têm esse tipo aqui, né? Como eu comentei já, né? Na aula, no semestre passado, a gente aprendeu a trabalhar só com torção em seção circular e retangular, né? Mas é muito comum a gente ter uma viga, né, que tem algum desses perfis aqui, né? Cantoneira, esse aqui, ou se não um perfil com a seção fechada, né? Esse 1, 2, 3 e 4 que a gente fala que eles são de seção aberta, e os 5, 6 e 7 eles são perfis de parede fina de seção fechada, né? A gente não aprendeu a trabalhar com isso aqui. Mas aí, galera, o que a gente está interessado hoje é em determinar aí como que eu faço para calcular as tensões nesses perfis, né? Nesses perfis aqui. E também como que eu faço para poder calcular o ângulo de torção, tá? E a direção também e tudo. Galera, só que o que acontece com esse tipo de perfil, né? A formulação das tensões que vão aparecer aqui, ela envolve a resolução de uma equação diferencial, né? E que ela é muito complexa de se obter aí a solução, tá? E aí a galera foi lá e utilizou uma outra forma
uma forma de comparação aí para poder chegar nessas tensões, tá? O que eles fizeram? Eles usaram o que eles chamam de analogia da membrana. A primeira coisa que eu coloquei para poder falar aqui, porque é dela que parte aí toda a nossa formulação, né? Então ele fala que o seguinte, ó, que a gente pode demonstrar que a equação diferencial que rege o comportamento da superfície elástica de uma membrana deformada, uniformemente carregada, de mesmo contorno da seção transversal de elementos sujeitos ao torque, tem a mesma forma da equação que determina a distribuição das tensões cisalhantes através de uma seção de uma barra sujeita a torção. Eu sei que isso aqui é meio complexo de entender, né, galera? Mas o que o cara está querendo dizer? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma seção que a gente já trabalhou, que é a seção circular, tá? Eu pego aqui uma seção circular, tá? E aí eu vou fazer eu vou pegar uma placa grande assim, né? Deixa eu desenhar aqui. Vou pegar uma placa, né? E aí eu vou fazer um furo aqui nessa placa no formato da seção. Então, se eu estou trabalhando com a seção circular maciça, eu vou lá e faço um furo aqui. Aí o que eu venho? Faço depois. Eu venho aqui, ó, e prego uma membrana aqui em cima dela. Ó, tá? E aí aqui onde eu estou achurando, ela está colada. Tá? E aqui embaixo dessa placa é um ambiente fechado que eu vou aplicar uma pressão. Tá? Aqui vai ter uma pressão. E aí o que vai acontecer com essa membrana? Ela vai deformar, né? Ela vai deformar nesse formato aqui, ó. Tá? Esse formato aí, galera, eita. Esse formato aí, ele indica pra gente qual que é como que vai ser a distribuição de tensões aí também, tá? Como que a gente vai fazer essa analogia? Primeiro, ele coloca 3 observações aqui, ó. Primeiro, a tangente a uma curva de nível em qualquer ponto da membrana dá a direção da tensão de cisalhamento no ponto correspondente da seção transversal da barra. Então, olha só. Eu vim aqui e passei um plano aqui, ó. Esse plano aqui, ó. E aí, se eu olhar de cima para baixo, a interseção desse plano com a membrana deformada deu esse círculo, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, eu quero saber a direção da tensão nesse ponto aqui. Então, aí eu vou pegar o quê? A tangente a esse círculo aí, que deu da interseção do plano com a membrana, a tangente em relação ao círculo que passa por esse ponto, vai me dar a direção da tensão, tá? A direção, tá? O sentido a gente vai observar pela direção do torsor, né? Mas é isso aí. Então, a tangente à curva vai me informar qual que é a direção da tensão. Segundo, a inclinação, a declividade da membrana em qualquer ponto é proporcional à intensidade da tensão de cisalhamento. Tá? Então, o que acontece? Ó? Se eu pegar a inclinação da reta aqui, por exemplo, nesse ponto, ó, se eu pegar aqui, a inclinação dela está nessa direção aqui. Ó. Então, se eu pegar esse ponto aqui, onde eu olhei a direção da tensão na figura de baixo, a intensidade da tensão ela é proporcional a essa inclinação. Tá? Quanto mais inclinado aqui, maior a tensão. Será que isso aí faz sentido com o que a gente tinha observado lá em Maxwell? Olha, no centro, a inclinação dela aqui é horizontal, ou seja, é zero. Tá? Então, no centro, a tensão é zero. E a inclinação máxima, a gente vai observar aqui na borda, né, da membrana. Aqui a gente tem a maior inclinação, então isso quer dizer que ali a tensão tangencial ela é máxima. Tá? E aí o que ele fala também? Que o volume compreendido entre a membrana deformada e o plano que passa pelo seu contorno é proporcional ao momento torsor suportado pela barra. Então, o que acontece? Ó? Se eu pegar aqui, ó, galera, esse volume que está aqui dentro do que eu estou contornando, o volume de ar, de gás que tem aqui, ele é proporcional à torção aplicada. Tá? Tranquilo? Eu sei que é um pouquinho complicado, né? Mas isso aqui é só para a gente poder tentar analisar como que a tensão
a tensão, o torsor, a gente vai fazer essa análise aí para os perfis de parede fina. Isso aqui eu peguei a seção circular maciça, né, galera? Para poder ficar mais claro como é que a gente vai fazer, né? Como que a gente faz essa análise, né? Mas, bom, é isso. Aqui ele ainda, eu coloquei também que ele tinha colocado uma seção retangular, né? Então seria a mesma coisa, né? Eu ia pegar aqui a placa, ó, e fazer a seção retangular ali do jeitinho, ó, que é a seção do meu coisa. Aí eu vou lá, prego a membrana aqui em cima, né? E aí eu coloco uma pressão aqui dentro, né? E aí a membrana vai deformar. A deformação dela vai ter esse formato aqui, ó. Tá? O que acontece? A maior inclinação que a gente vai obter vai ser no ponto médio de cada um dos lados, né? Que no caso o ponto médio do lado menor, que a gente está enxergando, mas o ponto médio do lado maior vai dar uma tensão maior ainda, né? Aqui. A inclinação aqui nessa direção, ó, nessa vista, é bem maior, tá? Só para poder esclarecer, essa vista aqui, a gente está olhando aqui, ó, daqui para cá. Então a gente consegue observar qual que é a inclinação do ponto médio do lado maior, tá? E essa vista aqui, a gente está olhando daqui para cá. Então a gente consegue observar qual que é a inclinação média do máximo do ponto menor, tá? A gente vê que essa inclinação aqui é menor do que essa, né? Então a tensão tangencial no ponto médio do lado maior é maior. E nas quinas a inclinação vai ser zero, mas não dá para enxergar nesses desenhos, tá? E aí depois ela assume meio que uma inclinação constante aqui, né? Então, é como se as tensões ali fossem zero também. Beleza, pessoal? Ficou clara essa analogia da membrana ou tem alguma dúvida? Eu sei que é um negócio meio complexo. Se vocês quiserem perguntar, fica à vontade. Se não tem nenhuma dúvida, então eu vou passar para frente. Galera, a nossa intenção aqui é avaliar os perfis de parede fina, né? Até porque o retangular e o circular a gente já sabe como é que faz. Como eu já comentei, nós vamos ter dois tipos de perfis de parede fina. Os de seção aberta, que são 1, 2, 3 e 4 aqui, e os de seção fechada aqui, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar um desses perfis aqui, por exemplo. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? Um de seção aberta, parede fina seção aberta, e outra fechada, tá? Para eu poder fazer a análise da seção aberta, o que vai acontecer? Eu vou pegar a placa lá, né? E eu vou fazer um corte de um C ali, né? Igual tá ali. Vou fazer de qualquer jeito, né, galera? Então, repara, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês reparem aqui, pelo menos é uma coisa que me deixou muito em dúvida aí, né? Mas olha só, a placa, ela não foi descontinuada, tá? A área da placa aqui, ela tá toda junta, ó. Né? Vocês vão entender porque que eu estou fazendo essa observação. Mas aí depois eu vou lá, prego a membrana ali, né? E aplico uma pressão. E eu sempre deixo a membrana colada na placa, tá? A membrana está sempre toda coladinha na placa. Ela só não tem contato com a placa ali, só não está fixa onde a gente fez o furo, né? Da seção. E aí o que eu vou observar? Eu vou observar que a membrana, ela deformou desse jeito aqui, ó. Tá? As tensões, elas são máximas nas bordinhas aqui dos furos, né, da parede, porque a inclinação aqui é máxima, tá? Alguém ia fazer algum comentário? Pode fazer. Não? Então, as tensões são máximas aqui. E ela varia, tá, galera? Ela varia. A inclinação que varia, então, lá no meio da parede, né, a inclinação vale zero, então lá no meio a tensão vale zero. A inclinação aqui em uma das bordas está em uma direção e da outra borda está em outra direção. Isso quer dizer que
elas estão em sentidos diferentes, tá? É como se elas tivessem sinais diferentes. Então, se eu pegasse um pedacinho da parede ali para analisar, né? Se eu pegasse um pedacinho da parede ali para analisar, né? Eu ia ver que o seguinte, a tensão aqui, ela está para cima, lá do outro lado ela está para baixo, e aqui no meio ela é nula, tá? Beleza? Beleza. E aí, galera, olha só. Aqui, tá vendo? Ó, ele mostrou pra gente como que é a distribuição das tensões, ó. Ele pegou essa largura delta e aumentou ela aqui, ó. Aumentou ela aqui. E aí aqui a gente vê como é que estão distribuídas as tensões. Num sentido ela está positiva, né? Num lado ela está positiva, no outro ela está negativa. E no meiozinho ali ela vale zero. Beleza? Então as tensões vão estar distribuídas dessa forma aí, um perfil de parede fina de seção aberta. Agora se a gente for pegar uma seção fechada, galera, tipo essa aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu clico ali, ele não pega a caneta. Então a gente vai fazer a seção fechada aqui, ó. Vai recortar aqui do jeito que está lá. Mas reparem o seguinte, pessoal. Essa placa, ela teve esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui ele foi destacado do resto da placa, né? Então o que vai acontecer? Quando eu colar a membrana aqui, ó, ela vai ficar colada aqui, né, em volta. Mas ela vai ficar colada aqui também. Só que esse pedaço da placa aqui ele está solto, tá? Na hora que a gente aplicar a pressão lá dentro, assim, ó, essa placa aqui ela vai subir junto com a membrana. Então, olha só, a membrana ela vai ter uma inclinação quase que constante aqui, ó, aqui. E aqui no meio ela está retinha porque é onde está a placa. Ó, a placa subiu junto com ela. Beleza? Então, pessoal, o que a gente vai observar? Que a inclinação aqui é constante, então quer dizer que no perfil de parede fina de seção fechada, perfil fechado, a inclinação da membrana aqui é constante, então a distribuição de tensão ao longo da espessura aqui, ó, ele é constante, ó. As tensões elas estão distribuídas uniformemente aqui. Por quê? Porque as tensões elas são proporcionais à inclinação da membrana e a inclinação que é constante ao longo de toda a largura do perfil, tá? Então, desse lado aqui ele vai ter uma inclinação positiva, do outro ele vai ter uma inclinação negativa. Isso quer dizer que se eu pegar esse perfil para analisar, ó, as tensões aqui vão estar aqui assim, ó. As tensões aqui vão estar assim. Aqui elas vão estar assim, vão ter uma distribuição constante, né, ao longo da largura. E aqui vai estar assim. Então, se a minha torção estiver assim, lógico, né? Então é assim que está distribuída as tensões aí no perfil de parede fechado. Aparentemente, né, a distribuição de tensões é bem mais complexa no perfil de parede aberta, tá? No perfil aberto. Tranquilo ou não? Tranquilo. Galera, aí o que acontece? Aqui, ó, a gente pode reparar que a distribuição das tensões nesse perfil aqui, né, eles são em função somente aqui da largura, tá? Agora, qual que é o formato aqui da minha seção? Não faz tanta diferença nessa distribuição. Essa distribuição a gente está vendo que ele varia somente com a largura. Então, eu coloquei um desenho aqui que eu achei interessante colocar. Eu não sei nem se o Corinthians fala sobre isso, mas eu achei interessante. Se eu pegar um perfil retangular aqui, de comprimento A e largura B, né, ele vai ter a mesma distribuição de tensão. Se ele estiver sujeito ao mesmo torque aqui, né, se todos aqui estiverem sujeitos ao mesmo torque, não importa se ele é retangular, se ele é em L, ou se ele é circular, ou qualquer outro formato que ele tenha, que seja contínuo, assim, né? Podia ser até um Z, né? Mas se eu somar
todo o comprimento, esse comprimento com esse aqui der A, né? E a largura de todos os perfis aqui derem B, então, e todos estiverem sujeitos à mesma torção, se eles são sujeitos à mesma torção, quer dizer que o volume de ar que está ali deslocado por causa da membrana é o mesmo em todos os perfis, tá? A mesma torção e as mesmas dimensões. Então, eles vão estar sujeitos às mesmas tensões também, tá bom? E aí, galera, a gente vai passar para nossa, a gente vai passar para a próxima parte aí. Tá, todo mundo está conseguindo acompanhar de boa, né? Que é o seguinte, a gente vai fazer a análise das tensões igual a gente fazia nos perfis retangulares, tá? Que a gente aprendeu na aula, no semestre passado. Galera, olha só, né? Isso aqui até foi uma coisa que faltou no exercício ontem. Eu tinha colocado uma figura, só que assim, eu já tinha salvado em PDF, e aí eu percebi que estava faltando. Aí eu coloquei no Word e depois eu não salvei em PDF de novo. Né? Mas A sobre B, sendo que o A é o lado maior e o B é o lado menor, né? Vai fornecer para a gente os valores de alfa e de beta para aquela formulaçãozinha que a gente aprendeu lá para a seção retangular. Que o tal ele é igual a T sobre alfa AB ao quadrado, né? E o φ, esse aqui era a tensão no ponto médio do lado maior, né? Tá, a maior tensão. E o φ, ele era TL sobre beta AB ao cubo, né? Galera, então se a relação de A sobre B fosse 1, né, uma seção quadrada, eu tinha esses valores de alfa e beta, e repara o seguinte, de acordo com que eu vou caminhando para cá, ou seja, quando o A vai ficando maior ainda em relação ao lado B, a tendência é o alfa tender a 0,33, tá? E o beta também tender a 0,33333, tá? Ou seja, né? Quer dizer que eles valem 1/3, né? Então, quando a seção retangular ela tende a uma uma relação A sobre B muito grande, né? Aqui infinito não quer dizer que é infinito, né? Maior do que 10 a gente já começa a observar isso, tá? Então, a gente vai até utilizar isso aí como referência, né? Como que eu considero parede fina, né? Essa é a largura, aliás, a altura dela em relação à largura, a razão entre elas seja maior do que 10, né? Então, a gente pode falar que tanto alfa quanto beta vale 0,3333 aí. Então, para a parede fina, galera, a tensão tangencial, ela vai, se eu jogar o alfa igual a 1/3, né? E o beta igual a 1/3, então, para a parede fina, deixa eu só escrever uma observação aqui antes. Vou colocar aqui parede fina. Eu vou falar que o A vai ser igual a S e B é igual a delta, tá? Sendo que S é o comprimento ali do retângulo e o delta é a largurinha dele, né? E eu ainda vou falar o seguinte, ó, que o S sobre delta tem que ser maior do que 10, tá? Para ser considerado de parede fina. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a tensão ela vai valer 3T sobre S delta ao quadrado, e o φ ele vai ser igual esqueci de colocar outra figura. E o φ ele vai ser igual a 3TL sobre S delta ao cubo.
Beleza? Então a gente está fazendo aí, usando aquela formulaçãozinha que a gente conhecia semestre passado para um retângulo, mas falando que essa razão A sobre B aí é muito grande, né? Aí, por uma razão A sobre B, o alfa e o beta eles tendem a 0 a 1/3, tá? Galera, só que olha só, isso aqui, né, seria fácil da gente analisar se a gente tivesse um perfil ou desse tipo, ou desse tipo, ou desse tipo, né? Que a largurinha ali é constante, né? O B ali, que seria o delta, é constante, tá? E a gente só mudou o formato, e o comprimento também é o mesmo em todos, a gente só mudou o formato deles aí. Então, bastaria usar essa formulação aqui, tá? A maior tensão tangencial que aparecer era essa, e o ângulo de torção também a gente calcularia por isso aqui. Porém, eu posso ter uma seção desse tipo. Tá? O que vai acontecer com essa seção? Eu não consigo fazer uma analogia para poder comparar com essa aqui, igual todas as outras. Né? Esse perfil, todos eles eu poderia, se eles têm se a espessura do retângulo, a largura do retângulo é igual em todos os locais aqui da peça, então eu poderia simplesmente analisar como se fosse um desse. Né? Mas por acaso a largura muda, ou se não eu tenho uma seção mais complexa, como essa aqui, né? Eu não tenho como fazer isso, tá? Vamos pensar, por exemplo, que a gente tivesse um perfil assim, né? Um perfil igual aquele ali mesmo, né? Igual esse. Tá? Galera, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que quando esse tipo de perfil aqui sofre torção, ele não muda de forma, tá? Isso aqui é importante. Isso quer dizer o seguinte, ó, que esse retângulo aqui, esse retângulo aqui, galera, ele não mudaria de angulação aqui em relação àquela aba ali, tá? E nem esse aqui, ó, eles não mudariam de direção, eles iam continuar com a mesma angulação aqui, ó, antes e depois da torção, tá? Isso quer dizer, galera, que se o perfil ele vai gerar, se esse perfil aqui, vamos colocar aqui de vermelhinho, se esse perfil aqui ele girar de φ, né? Se esse eixo dele vir parar aqui, ó, se ele girar de φ, isso quer dizer que todos os elementos dele também, ó, por exemplo, se eu pegar esse perfil aqui, né, esse aqui, ele vai girar de φ também, tá? Então ele não sofre nenhum tipo de distorção. Tá? Por que eu estou falando isso, galera? Porque para eu analisar isso aí, né, vou fazer um outro desenho aqui só para poder ficar mais fácil. Vamos pegar uma seçãozinha que fosse assim, por exemplo. Vou fazer ele só em linha mesmo, tá? Só para poder ficar mais fácil. Esse aqui é o que ele utiliza na apostila mesmo. Para fazer a análise disso aqui, pessoal, eu vou separar ele em 4 retângulos, tá? Esse aqui, 1. Esse retângulo aqui todo, 2, né? Que vem daqui até aqui embaixo. Esse retângulo aqui, 3. Esse retângulo aqui, 4. O que ia acontecer, galera? Primeira coisa que eu já comentei com vocês aí. O ângulo de torção da seção 1 é igual ao ângulo de torção da seção 2, que é igual ao ângulo de torção da seção 3, que é igual ao ângulo de torção do retângulo 4, não vou chamar de retângulo, que é igual ao ângulo de torção de todo o meu perfil. Tá? Outra coisa, a seçãozinha 1, ela vai estar sujeito a uma torção T1, tá? Que é uma parcelinha de toda a torção que está aplicada aqui. Tá? Eu tenho uma torção aplicada no perfil. Mas o que vai estar atuando no retângulo 1 é só T1. No retângulo 2, vai estar atuando o que eu vou chamar de T2. Na seção 3, no retângulo 3, T3. E no retângulo 4, vai estar atuando um T4.
O que eu sei, galera? Eu sei que o T1 mais o T2 mais o T3 mais o T4, ele é igual a T. Beleza ou não? Eu vou utilizar essas minhas relações todas aqui para eu poder calcular tanto a tensão, a maior tensão que vai aparecer aí nesse perfil, quanto o ângulo de torção que ele vai sofrer. Galera, vamos pegar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, do φ. Tá? Eu vou escrever ela aqui embaixo. E eu vou analisar quanto que vai ser o ângulo de torção que a seção 1 vai sofrer, que o retângulo 1 vai sofrer. Então, o φ1 ele vai ser igual a 3 TL sobre T1, né? O L, esse L aqui, galera, ele é o comprimento da viga, tá? Não tem nada a ver com o perfil. Tá? Dividido por S1, delta 1 ao cubo. Beleza? A gente sabe que o φ2... Não, peraí. E aí eu vou usar lá o T1 aqui, tá? T1. Fala, tem alguém ligando o microfone aí, parece. O T1, ele vai valer, então, o φ1, que multiplica S1, delta 1, S1, delta 1 ao cubo, dividido por 3L. É isso, né? Tem alguém conversando comigo aqui no chat? Não. No WhatsApp. Galera, analogamente, tá? Ah, não, e outra. Esse φ1 aqui também, ó, eu sei que ele é o próprio ângulo de torção da seção. Então vai ser φ S1 delta 1 ao cubo. Eita. Uai, velho, não é possível. Dividido por 3L. Então vou escrever aqui, ó. Opa. Analogamente, eu teria que o T2 seria φ S2 delta 2 ao cubo sobre 3L. O T3 seria φ S3 delta 3 ao cubo sobre 3L. E o T4 seria φ S4 delta 4 ao cubo sobre 3L. Galera, se eu somar todos esses T's aí, eu sei que vai dar a torção aplicada na seção. Tá? Então, eu teria que o T ele é igual ao T1, que é φ S1 delta 1 ao cubo sobre 3L, mais φ S2 delta 2 ao cubo sobre 3L, mais φ S3 delta 3 ao cubo sobre 3L, mais φ S4 delta 4 ao cubo sobre 3L.
Beleza? Galera, o que eu posso colocar em evidência aqui, né? Desse lado esquerdo direito da equação. Eu posso colocar o φ sobre 3L em evidência. Então vai sobrar φ sobre 3L, que multiplica S1 delta1 ao cubo, mais S2 delta2 ao cubo, e assim por diante. Né? E aí eu vou isolar o φ de novo. E aí vai ficar que o φ ele é igual a 3TL dividido, e eu vou escrever assim, somatório meu Deus, somatório de delta I, peraí, vou escrever ao contrário, SI delta I ao cubo. Alguma dúvida nessa formulação ou não? Professor, quando eu considero que o ângulo de torção vai ser o mesmo para todos os retângulos, isso é como se eu estivesse falando que a seção ela não deforma, né? Ou não? Ela não sofre nenhum tipo de deformação. Mas na prática mesmo, isso não é verdade, é? É verdade. O negócio é porque, olha só, a nossa seção ela é muito pequena em relação ao resto do comprimento da viga. Tá? Então, se sofre algum tipo de variação nesse ângulo φ1 para o φ2 ali, se tiver alguma diferença, ela é muito pequena. Por quê? Pelo fato da seção ela não ter essas barras aí muito grandes em relação às outras dimensões da viga, esses retângulos com grandes dimensões, a rigidez também é muito grande. Tá? Isso aí é comprovado experimentalmente, se não me engano. Essa suposição ela é boa. Tranquilo? Então, olha só. A gente tem essa primeira coisa que a gente queria, que era o ângulo de torção. Agora falta calcular a tensão. Tá? Eu apaguei um... Ah, não, apaguei não. Agora a gente vai pegar e calcular a tensão, essa tensão, galera, a gente vai calcular em cada retângulo, tá? Na verdade, assim, eu vou calcular em um e fiz analogia para os outros, tá? Eu esqueci como é que eu faço. Se eu for pegar um retângulo só, galera, vamos pegar um, como se fosse um, né? Ele ia estar sujeito à seguinte tensão, que seria 3T1 dividido por S1 delta 1 ao quadrado. Beleza? Eu quero que isso que fique em função... olha, o que eu conheço aqui, né, galera? 3, né? O S1 delta 1 também é fácil de obter, né? Seria o comprimento e a largura de um determinado retângulo. Agora, esse T1 aí, galera, fica meio complicado a gente saber como é que ele funciona, né? A gente tinha que colocar ele em função... a gente tinha que colocar ele em função do T, tá? Da torção que está aplicada na seção, tá? E aí o que acontece? Nossa, cara. Eu estou esquecendo um negócio aqui, em todas as formações. Né? Que é o seguinte. O módulo de elasticidade aqui, né?
G, beta, AB ao cubo. Então tem um G em tudo aqui. Que coisa, hein? Nossa, saco, hein? Fui prestar atenção de vocês e esqueci. É por isso. Então já vai ficar aqui embaixo. Beleza. A gente sabe que esse T1 aí, galera, ó, ele vale isso aqui, né? Que é Gφ, que multiplica S1 delta 1 ao cubo sobre 3L. Então, eu vou colocar ele aí. Vai ficar assim. 3... Isso mesmo? Vai ficar assim. 3... Que multiplica o T1, que é G, que multiplica S1 delta 1 ao cubo, dividido por 3L. E que multiplica o que já estava na equação. Que é 3 sobre delta 1. Nossa, meu filho tá gritando ali que eu vou te contar. S1 delta 1 ao cubo. Beleza. Então isso aqui vai embora com isso aqui. O S1 aqui vai embora com isso. Aqui embaixo é delta 1 ao quadrado, né? Então, 2 desse delta 1 aqui vai embora com 2 desse, sobra um lá em cima. Não fica também. Então, tá 1 vai ficar igual φ, o que sobrou? Φ vezes G vezes o delta 1 sobre L, né? Agora, galera, eu vou pegar a formulação do φ aqui e jogar de volta lá. Ó. Então vai ficar G. Opa. Vai ficar G delta 1 sobre L, que multiplica o φ, que é 3TL sobre G, somatório de SI delta I ao cubo. Esse G vai embora com esse G, esse L vai embora com esse L, e aí o que sobra? Sobra que a tensão tangencial no perfil 1 ele vai ser igual a 3T delta 1 dividido pelo somatório de SI delta I ao cubo. Beleza, galera? Então, olha só. A tensão tangencial em cada um dos retângulos vai ser diferente. Pode ser diferente, né? Por quê? Por causa da largura dele. Ou seja, o que eu posso concluir, galera? Que a maior tensão tangencial no perfil todo, na seção toda, vai ocorrer no retângulo de maior largura, tá? Porque quanto maior a largura, maior vai ser a tensão, tá?
Então aqui vai depender do torsor, vai depender da largura do retângulo que eu estou analisando, tá? E aqui eu vou ter que analisar separadamente. Isso aqui, pessoal, que é o somatório de SI delta I ao cubo, isso aqui é análogo ao momento polar de inércia da seção, tá? Ele é como se fosse um momento de inércia aí da seção, beleza? Então, isso aqui para a gente vai fornecer algo análogo ao momento de inércia. Você pode reparar o seguinte, que esse SI, ele é o comprimento do perfil, né? O comprimento do perfil, por exemplo, em centímetros. O ΔI é a largura, né? Vamos supor que ele seja em centímetros também. Então, esse aqui embaixo vai dar centímetros à quarta. Beleza? Tranquilo, galera? Alguma dúvida nessa formulação ou não? Tá tranquilo? Aparentemente está tranquilo, né, Shida? Agora esperar o exercício. Beleza. Vamos lá. Coloquei esse exercício aqui pra gente brincar. Foi só isso que eu pus? Foi. Galera, encontrar a tensão tangencial máxima e o ângulo de torção unitário. Unitário, que ele quer dizer é por unidade de comprimento, tá? Para a barra de seção transversal abaixo. A seção transversal, então, é um perfil aberto, tá? É um perfil aberto. E eu não posso usar só essa análise aqui, né? Como se eu fosse só um retângulozinho aqui, né? Por que eu não posso fazer isso? Porque a largura dos retângulos aqui eles mudam, tá? Esse retângulo aqui tem uma largura 9, esse aqui tem uma largura 5, esse aqui tem uma largura 9. Então, se eu tivesse um perfil só, né? Se fosse tudo largura 9, então eu poderia simplesmente, né, usar aquela primeira formulação. Mas fica até bem óbvio aqui quando a gente olha essa formulação aqui, né, galera? Quando a gente olha isso aqui, né? Se a gente por acaso pegar aí a largura igual para todos, né? Então aqui vai dar 3, né? SI ΔI ao cubo, e o ΔI ele é igual para todos, então não vai dar muita diferença, tá? Porque no caso 3SI seria o comprimento todo aí da coisa. Aliás, desculpa, não, seria 3SI, né? Seria S1 mais S2 mais S3 que multiplica delta ao cubo, se a largura fosse constante. Mas não é. Então vamos lá. Vocês conseguiram entender isso que eu falei agora? Vamos voltar. Galera, se a largura fosse igual em todos os perfis, então eu não ia precisar analisar o retângulo mais largo, porque a largura de todos seria igual, né? E esse somatório de SI ΔI ao cubo, galera, ele seria, como a largura é igual em todos, seria o somatório de S1, ou seja, o comprimento total ali do meu perfil, que multiplica a largura dele, né? Que seria exatamente esse caso aqui que eu falei, ó, que seria o A que multiplica o B ao cubo, né? Nesse caso aqui a largura é tudo igual, A vezes B ao cubo. Aqui também é a mesma coisa. Então essa formulação ela reflete o caso ali da largura ser constante também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que ele quer é o ângulo de torção unitário, tá? O ângulo de torção unitário seria o φ sobre L. Ele vai valer 3. Ele vai, vou colocar o denominador primeiro, G, que multiplica somatório de SI ΔI ao cubo, que multiplica nossa, 3T, é isso, né? Eu joguei o L lá para baixo. Galera, vamos calcular esse aqui primeiro, tá? Eu vou chamar de IT. IT é igual ao somatório de SI
ΔI ao cubo. Então vai ser igual. O primeiro retângulo aqui eu vou dividir assim, ó. Aqui e aqui. Então, o primeiro retângulo, que é esse aqui de cima, ó, ele vai valer, o S dele vale 100, que é o lado maior, né? Vezes 9 ao cubo, mais, vou pegar o lado de baixo de novo, é a mesma coisa, 100 vezes 9 ao cubo, mais, o comprimento desse retângulo aqui vai ser 200 menos 18, né? Tem 9 para cima, 9 para baixo. Então, 200 menos 18 vai dar 182. Isso aqui é tudo em milímetros, tá? 182 vezes 5 ao cubo. Quanto que dá isso aí? Essa é a minha calculadora. Vou usar o celular. 100 vezes 9 ao cubo. Vezes 9 mais 182 vezes 5 ao cubo. Então, o IT vai ser igual a 168.550 milímetros a quarta. O T vale 600 newton vezes metro. Então, vamos jogar lá na fórmula, né? Vai ficar assim, ó, 3 que multiplica 600. Mas reparem o seguinte, que aqui está 600 newton vezes metro. Só que eu vou utilizar aqui em milímetros, tá? Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 1000. Vezes 1000. Dividido pelo G, que é 77,5 gigapascal, tá? Eu vou transformar isso aqui para megapascal, tá, galera? Então, seria 77,5 vezes 10 ao cubo megapascal. Tá? Por quê? Porque megapascal é newton por milímetro quadrado. Vai ficar dividido por 77,5 vezes 10 ao cubo. E o IT, né? Seria esse somatório aí. Vou nem escrever. Então vai ficar 3 vezes 600 vezes 1000 dividido por 77,5 vezes 10 ao cubo dividido por 168.550. Então, vai ficar 0,00014 radianos por milímetro. Tá? Vamos entender essa unidade que eu coloquei aí. Lá em cima, ó, o T. 3T sobre G e T. Chamar de T. O T, ele está em newton vezes milímetro. O G está em newton por milímetro quadrado, ou megapascal. E aqui está milímetro a quarta. Tá? Então, o newton vai embora, esse newton vai embora. Um desses milímetros vai deixar aqui ao cubo. Esse ao cubo com esse ao quadrado vai ficar 1. Né? Então, vai dar 1 sobre milímetro. Mas como a gente está tratando de ângulo, né? Então, o adimensional aqui seria o radianos. Tá? Vou deixar esse aqui. Não. Só isso. Dúvida ou não? Bem fácil, né?
Agora vamos calcular qual que é a maior tensão tangencial que aparece. A tensão tangencial, ela vai, vamos chamar aqui de esse retângulo aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui eu vou chamar de 3, tá? Então o que vai acontecer? A maior tensão tangencial, galera, maiores tensões tangenciais ocorrem em um ou 2, né? Como é apertadinho aqui, não tem problema. Por que que elas vão ocorrer, né, ou no retângulo 1 ou no retângulo 2, galera? Como eu disse, né, as maiores tensões tangenciais, elas vão ocorrer nos retângulos que tem a maior largura, né? Então, esse aqui tem largura 9, esse aqui tem largura 9, esse aqui tem largura 5. Então, não importa se é o retângulo 1 ou 2, eles têm a mesma largura, eles vão estar sujeitos à mesma tensão tangencial máxima, tá? Então, como é que vai ficar? A tensão tangencial no retângulo 1 vai ser igual a tensão tangencial no retângulo 2, que ele vai dar 3 vezes o T, que multiplica o delta 1 ou 2, né? Tanto faz, dividido pelo IT, né? Que seria aquele somatório ali. Igual. Muito fácil, né? 3, que multiplica o T1, que é 600, vezes 10 ao cubo, que eu quero transformar para Newton vezes milímetro. A largura é 9. E o IT, mas meu Deus, velho. E o IT, ele vale 168.550. Vezes 1.000, vezes 9, dividido por 168.550, vai dar 96,11 mega Pascal. Dúvida? Sim ou não? Tranquilo, mexido. Tranquilaço, né? Deixa eu ver se a gente já consegue começar o próximo aqui. Peraí que parece uma pergunta aqui que eu não... Para determinar o sentido das tensões, olha, ela vai seguir a direção da torção, tá? Vamos tentar desenhar aqui no próximo. Vamos separar cada uma delas, né? Cada um dos retângulos. Vamos supor que eu tenho esse retângulo aqui, que é o retângulo 1. Desenhar. Estou com espaço. Então, olha só. Esse aqui é o retângulo 1, tá? Aqui eu tenho o retângulo
2. Vou fazer em proporção, tá? E aí depois eu tenho... Vou fazer mais embaixo, foda-se. Nossa, tem que parar de falar palavrão aqui, viu? Nossa, me bateu uma fome agora. Aqui tem um retângulo 3, tá? Esse aqui é o retângulo 1. Esse aqui é o retângulo 3. Esse aqui é o retângulo 2. Olha só. Cada um deles, como eu tinha comentado com vocês, eles vão estar sujeitos aí. Vamos supor que a torção que está aplicada nesse sentido, tá? A torção está assim. Então, cada um deles vai estar sujeito a uma parcela dessa torção, tá? Um vai estar sujeito a uma torção para cá. O 3. Vou chamar de T1. Vai estar sujeito a uma torção T3 para cá. E aqui vai estar sujeito a uma torção T2. O que vai acontecer, galera? As tensões elas vão estar assim, ó. Ela vai ser máxima no ponto médio do retângulo, né? Ela vai ser nula nas quinas, do mesmo jeito. A maior tensão tangencial que vai aparecer, ó. Opa. Vamos fazer de azul. Aqui. Maior tensão tangencial. A gente analisa como se fosse uma seção retangular mesmo. Foi a partir dela que a gente obteve a formulação, né? Aqui. Na verdade, como a largura é muito pequena, a gente despreza essas tensões no ponto médio do lado menor, tá? E aqui, seguindo a direção da torção, tá? Eles têm que tender a girar o retângulo da mesma forma que a torção ali tende a girar, tá? Beleza? Então, se eu juntar isso aí, ó, na hora que eu chegasse aqui, eu ia ver as tensões contornando o perfil aqui, né? Ó. E para cá voltando. Em tese, né? Se bem que eu acho que depois a gente vai trabalhar mais com uma tensão média aqui. Porque a gente vai analisar o centro de cisalhamento. E aí a gente considera que ela vai estar numa direção só. Engraçado, né? Por que eles mudam de ideia assim? Depois eu vou entender melhor isso aí. Porque depois ele trabalha com... Assim, se eu fosse considerar como se fosse um retângulo, seria dessa forma, né? Mas na hora que a gente vai calcular o centro de cisalhamento, a gente considera que tem uma tensão média só numa direção aqui. Bom, então pode ser que essa minha análise aqui esteja equivocada, mas eu vou conferir direitinho, aí eu confirmo para vocês na próxima aula. Beleza? Se eu for analisar como um retângulo separado, tem que ser dessa forma, né? Igual a gente estava acostumado lá
a gente estava acostumado lá na mecânica dos sólidos. Até porque, se por acaso eu considerasse que eu teria uma tensão média aqui só aplicada aqui no meio, né? Eu não ia ter... não, desculpa, eu tô falando besteira. É isso aí mesmo, tá? Desculpa. Devido a... na verdade é porque lá a gente está analisando só o cortante, tá? Desculpa, tô falando besteira. Esquece isso tudo que eu falei. Agora que eu percebi minha besteira. Para torção é isso aí mesmo que eu mostrei, tá? Eu vou pegar cada retângulozinho aqui, tá? E aí eles vão estar sujeitos cada um vai estar sujeito a uma torção, uma parcelinha da torção, e aí a distribuição de tensões devido à torção vai ser isso aí. Eu estou confundindo com o centro de cisalhamento, mas lá a gente analisa o fluxo da tensão cisalhante devido ao cortante, não é devido à torção, desculpa. Beleza? Eu acho que Nishida, confundi vocês com isso aí, mas não preocupa não. O próximo assunto é o centro de cisalhamento, aí eu vou explicar direitinho o que eu quis dizer agora, tá? Lembra disso aqui, ó. A distribuição devido à torção é isso aqui, tá? É assim mesmo. Fala. professor, Oi. eu posso dividir essa figura em 3 retângulos, mas a forma como eu separo esses retângulos, eu poderia fazer, por exemplo, com que o retângulo fino fosse do começo ao fim. Aí, na hora de eu pegar um ponto que pode fazer parte de qualquer um desses 2 retângulos, como é que eu faço a análise para ele? Olha, na verdade acaba sendo uma indeterminação, né? Você fala assim, essa regiãozinha aqui, né? Isso. Ela pertence ao retângulo de 5 milímetros de largura ou ao retângulo de 9, né? E aí, por acaso, se eu pegar analisando como se esse pedaço aqui fosse do retângulo de 9, as tensões aqui eu ia analisar de um jeito. Agora, se eu fosse pegar como parte do retângulo de 5, ele seria de outro, né? Mas lembra o seguinte, ó, que a distribuição de tensões aqui, primeiro, essa largura aqui em relação a todo o resto da peça, ao resto do perfil, é uma areazinha muito pequena, tá? E outra, eles não interessam tanto para a gente, porque a distribuição das tensões desse retângulo aqui, se fosse desse jeito, por exemplo... Nossa, eu sempre faço cagada, né? Essa caneta. Será que um dia eu vou aprender a usar ela direito? A distribuição das tensões aqui, ó, ela é assim, ó. Ou seja, o pedacinho aqui que eu vou analisar é um pedaço muito pequeno, tá? Eu estou analisando em relação a um retângulo ao outro, é um pedaço muito pequeno. E então ele não vai fazer tanta diferença assim nesses resultados aqui na hora de eu jogar o S, tá? E outras tensões, se eu for analisar as tensões aqui, elas são muito pequenas, tá? Tanto porque ele está muito próximo da borda. Quanto mais próximo da borda, mais ela tende a zero, tá? Mas ela tende a zero. Tranquilo? Então, olha, no resultado das tensões aí e do ângulo de torção, essa pequena diferença no comprimento aí não vai dar muita diferença no resultado. E para análise das tensões ali no cantinho, né, a gente tem as tensões ali já são muito pequenas, elas não são relevantes na nossa análise. Mas por serem pequenas, ela vai ser pequena tanto para um perfil quanto para o outro, né? Ok, entendi. Na verdade, aqui até na apostila, para poder minimizar esse erro, ele sugere o seguinte, ó. Ele sugere trabalhar com o comprimento médio, tá? É igual quando a gente estava trabalhando lá com tubo de parede fina, né? Mas o que ele sugere? A gente trabalhar com comprimento médio, porque aí esses erros aí eles vão ser minimizados, né? Então eu pegaria aqui uma linha média aqui, ó, do meu perfil. Eu falei, o resultado não vai dar uma diferença muito grande. Então, eu pegaria aqui uma linha que passa bem no meio de cada um dos retângulos, né? E aí eu pegaria o comprimento deles. Então, seria como se fosse o comprimento dele aqui, ó, dessa primeira linha aqui. O comprimento dela ia dar 100 menos a metade de 5 aqui, então seria 97,5, tá? Nesse aqui,
ele ia dar 195. E aqui 97,5. Você vai reduzir aí o seu erro, tá? Porque querendo ou não, essa é uma resolução aproximada. Só que não é necessário não. Quer ver? Deixa eu até ver os resultados que ele obteve. Vou comparar com os nossos. Nossa, tô com muita fome. Ó, a tensão máxima dele deu 97,6, então dá uma diferença aí de menos de menos de 2%, né? E o ângulo de torção dele deu 0,14 radianos por metro, né? Deu exatamente igual ao nosso. Então não dá uma diferença muito grande nos resultados, não, tá? Mas se você quiser fazer um negócio mais preciso possível, o ideal é você usar os comprimentos das linhas médias mesmo. Igual ele fez, eu te mostrei aqui, ó. Esses comprimentos, tá? Na verdade aqui não é 195 não, desculpa. É 4,5 para um lado, é 191. Tá? Beleza? Ok. Mas não faz muito. Igual eu falei, os resultados eles deram quase os mesmos. Quando a gente trabalhava com tubo de parede fina, aí vocês sempre ficavam na dúvida: professor, eu uso raio interno, raio externo ou raio médio? Não faz diferença, tá? Como é parede fina, a relação entre o raio e a espessura é muito pequena, e aqui é a mesma coisa, né? A relação entre o comprimento do perfil dos retângulos do perfil e a largura é muito pequena. Então, a gente usar esse comprimento médio aí ou o comprimento total não dá uma diferença muito grande no resultado. Mais alguma dúvida, galera? Se não tem nenhuma dúvida, pessoal, eu sei que eu tenho uns minutos aí ainda sobrando, mas eu não vou prosseguir não, tá? Eu vou deixar para continuar amanhã. Hoje eu planejei era só isso aqui mesmo. Eu achei que ia demorar um pouco mais, mas para eu poder começar a próxima formulação não dá para eu acabar, então não adianta. Beleza? Seria o de parede fechada, perfil de parede fina, perfil fechado, tá? Galera, então por hoje é só, tá? Eu acho que eu espero que vocês sigam as coisas que eu comentei, tá? Quem não chegou aí logo no início da aula e não pegou meus comentários sobre a prova, depois olha a gravação aí, né, do comecinho da aula. A vantagem é essa, né? Que eu posso simplesmente falar para vocês olhar a gravação. E aí a gente continua amanhã, tá bom? Eu tenho quase certeza que a semana que vem é a última semana que a gente vai ter aí dessa primeira etapa, né? Mas só que aí eu planejei, eu já comento, todo mundo acho que já sabe disso, eu planejei o curso para poder ser feito nas 2 etapas. A gente vai ter 2 semaninhas de folga. E uma coisa que eu queria já ir combinando com vocês é o seguinte: já que a gente vai ter essas semanas de folga aí, galera, eu queria ver que vocês já fossem pensando aí o que vocês preferem. Porque a semana que vem, segunda-feira, a gente vai fazer uma avaliação, né? E aí vai ter uma avaliação que é referente à próxima semana. Eu queria ver se vocês preferem fazer na primeira segunda ali do descanso, ou se vocês preferem deixar para fazer quando a gente voltar. Mas só que aí vocês vão ter 2 semanas aí. Deixa eu ver aqui. É uma semana só de recesso? Vamos ver. Deixa eu ver. Eu acho que era uma semana só. Acho que é uma semana só. Tem essa, mais 2. E aí lá no dia 10 tem a semana, termina, né, essa etapa, e tem a semana de recesso. E sobre a atividade, acho que deveria fazer na primeira segunda. Assim, no recesso mesmo? No recesso mesmo. E aí, porque aí depois na outra segunda, que a segunda etapa começar, não precisaria ter, né, porque não teria tido aula. Aí na primeira semana não ia ter.
Ovo no recesso acho que meio complicado, gente. O negócio é porque eu fico pensando também que aí vocês vão acabar. Vocês vão acabar dando uma pausa muito grande aí, né? Perde o ritmo, não sei. O que vocês preferirem? Eu vou abrir uma enquete aí e a gente vê o que a gente resolve depois. Dependendo também, eu aplico 2, né? O Google tá achando que eu tô perguntando coisa para ele aqui. Eu não tô achando aqui o especial. Nishida, ele termina dia 10 e volta dia 22. Não dá mais que uma semana, um pouquinho. Dá uma semana e Então 3 tem mais dias. 2 semanas aí, né? Uhum. É igual o Tainan falou. Nossa, mas vai voltar no dia 22, cara. Isso, quinta-feira. Mano, que bagunça, velho. Eu vou perder todas as minhas aulas de uma semana. Ah, mas assim, provavelmente eu vou ter mais 9, né? Ah, não, beleza. Então, de qualquer forma, assim, a gente vai voltar 2 semanas depois, né? Do recesso. E aí eu falo assim, eu não sei, né, cara? Eu acho que quando a gente... Vou parar a gravação aqui, gente.